Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Alma. Eu sou Margarida Cardoso e está a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Estamos constantemente impulsionados pela vontade de ajudar e estar lá para os nossos amigos, filhos ou conhecidos. É quase instintivo o desejo de influenciar o outro, de oferecer conselhos que rapidamente se transformam em diretrizes rígidas, quase como leis a serem seguidas. Fazemos isso não apenas para ajudar, mas também para proteger aqueles que amamos. Queremos ser o escudo que os defende das dificuldades da vida, o farol que os guia através dos momentos mais sombrios. Entretanto, essa ânsia de intervir e controlar pode ter consequências inesperadas. Ao assumirmos o papel de super-herói na ajuda, muitas vezes acabamos por tirar a responsabilidade dos ombros dos outros e colocá-la toda sobre nós mesmos. Tornamos os guardiões das decisões alheias, carregando o fardo das escolhas que não são nossas. E quando as coisas inevitavelmente não saem como planeado, somos os primeiros a ser culpados e a enfrentar o peso do fracasso alheio. É como se estivéssemos num mundo paralelo, onde somos os super-heróis nas questões alheias, sempre prontos para entrar em ação e salvar o dia, mas, assim como os super-heróis nas bandas desenhadas, corremos o risco de nos perdermos nesse papel e de nos tornarmos prisioneiros da nossa própria necessidade de sermos indispensáveis. E, inevitavelmente, percebemos que não podemos salvar o mundo inteiro, que não podemos resolver todos os problemas dos outros, por mais que tentamos. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista. E estamos lá, à sua espera. Temos para lhe oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast. E, como eu, você também pode ter o seu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. Voltando aos super-heróis que existem em nós. Quando damos por nós, estamos a vestir a nossa capa de super-herói toda brilhante e espampanante. A tendência de nos tornarmos super-heróis na vida dos outros reflete uma dinâmica complexa entre o desejo de auxiliar e a necessidade de controle. Ao vestirmos as nossas capas, ansiamos por ser a resposta para os desafios alheios, muitas vezes esquecendo que cada indivíduo tem o seu próprio e único caminho. A motivação muitas vezes é impulsionada por uma genuína preocupação, mas é essencial reconhecer os limites desse impulso. Vivemos num mundo onde a vontade de ajudar está profundamente enraizada em nós, seja para apoiar amigos, filhos ou conhecidos. Sentimos uma compulsão quase irresistível de mudar os outros, transformando conselhos em ordens e leis. Esta inclinação surge tanto do desejo genuíno de auxiliar, quanto da necessidade de proteger aqueles que enfrentam dificuldades, prevenindo erros de acordo com a nossa perspectiva. Contudo, essa nobre intenção muitas vezes transforma-se num fardo quando assumimos toda a responsabilidade e, se algo der errado, somos apontados como os culpados. E por que temos esta síndrome de herói tão vincada em nós? A analogia com os super-heróis torna-se evidente quando nos imaginamos a vestir a capa do herói que tudo sabe e está presente para salvar ou mudar as vidas daqueles que estão à nossa volta. Mesmo sem sermos solicitados, acreditamos que é da nossa competência modificar tudo e todos.
Esquecemos frequentemente que a verdadeira mudança deve começar dentro de nós mesmos e não no outro. Por que é que esta tendência de nos tornarmos um herói está tão enraizada em nós? Será que esta é realmente a nossa função? Ou estamos simplesmente a usar isto como um pretexto para evitar enfrentar os nossos próprios desafios? É fácil oferecer conselhos e encorajamento de palavras sábias aos outros, levando-os a acreditar que a mudança é simples e que a salvação está ao alcance de um estalar de dedos. No entanto, quando se trata de aplicar esses conselhos na nossa própria vida, enfrentamos resistência. Tudo se torna mais difícil. E claramente, a nossa situação é no mínimo 100 vezes mais complexa e difícil do que a do outro. Volto a perguntar: mas e nós? E a nossa autoajuda? E a nossa mudança? Essa fica para depois, ou então nunca. É muito mais fácil dar conselhos aos outros do que fazermos mudanças em nós próprios. O nosso ego sente orgulho quando damos conselhos aos outros, quando subimos para o nosso pedestal e mostramos aos outros que nós é que sabemos, nós é que somos iluminados. Abrir a boca e deitar cá para fora frases feitas e conselhos mais que batidos é muito fácil. Tal aplicar em nós próprios esses conselhos, ou então vivenciarmos essas frases feitas. Aí a conversa já é outra. Não conseguimos. Vamos atrás das culpas e desculpas. Hoje não estou a 100%, hoje não tenho tempo, já fiz, mas comigo isso não funciona tão bem, porque já estou noutra fase da vida, e por aí fora. Até ficamos ofendidos quando os outros nos tentam mudar. Quem são eles para saber o que é certo para mim? Ninguém sabe como estou na minha vida, qual é a minha história de vida. E as desculpas continuam por aí fora. Sim, porque olhar para nós e fazer a mudança em nós dói, e não é assim tão fácil. Muitas das vezes nem conseguimos ver o que necessitamos de fazer para nós próprios. Só sabemos o que os outros necessitam de fazer. Ninguém pode ajudar ninguém. Ninguém pode curar ninguém, em especial se a pessoa não quer ou não aceita mudar. É fundamental reconhecer isto e convém repetir as vezes que for necessárias. Que ninguém muda ninguém, especialmente se a pessoa não estiver pronta a mudar. Por vezes, a pessoa tenta mudar só para nos agradar, mas rapidamente vai se sentir desmotivada, sem vontade e até pode vir a ter reações bastante desagradáveis, só para nos desafiar e mostrar que não quer mudar. Rapidamente voltam aos padrões antigos, criando em nós um sentimento de desilusão e frustração, e acabamos por atirar à cara delas, criando desconforto e mal-estar para todos. O desafio reside em deixar de lado a capa de super-herói, parar de dar conselhos não solicitados e reconhecer que cada indivíduo está no seu próprio processo de desenvolvimento. Então, o que fazer? Fácil. Deixar a capa de super-herói no cabide. Deixar de dar conselhos ou dicas, ou seja o que for, sem que a outra pessoa nos peça explicitamente essa ajuda ou esse apoio. E quando dermos conselhos ou dicas, então dizer claramente, na minha opinião, ou para mim, na minha situação, depois rematar dizendo que a escolha é da pessoa e que ela deve fazer o que faz sentido para ela. Estou aqui para apoiar a tua escolha. Devemos compreender que nem todos estão na mesma fase de evolução e tentar forçar certas ações pode ser contraproducente. Por exemplo, perdoar pode ser uma tarefa difícil para alguns e é importante respeitar esse tempo em cada pessoa. Mas a coisa mais importante a fazer é nós olharmos para nós próprios e ver o que ainda temos de aceitar e trabalhar em nós. Temos de focar na nossa mudança, temos de nos salvarmos a nós próprios e quando isso acontecer, aqueles que estão à nossa volta irão também eles mudar e quem sabe seguir o nosso exemplo. Não gaste a sua energia, a sua força a mudar quem não quer ou aceita ser mudado. Isto só leva à desilusão e à revolta. Será que devemos ser os super-heróis? Ou talvez esteja na hora de repensarmos o nosso papel neste drama humano? Em vez de sermos o super-herói que resolve tudo,
talvez devemos ser os aliados que apoiam, escutam, ser os guias que oferecem orientação sem impor a nossa vontade. Talvez devemos aprender a partilhar o peso das decisões, a dividir as responsabilidades, a reconhecer que cada um de nós é o herói da nossa própria história. Ao invés de tentar salvar o mundo, talvez devemos concentrar-nos a salvarmos a nós mesmos, em cuidar da nossa própria saúde mental e emocional, porque afinal só podemos oferecer verdadeira ajuda aos outros quando estamos em equilíbrio connosco mesmo. E ao fazer isto, talvez descobramos que não precisamos de ser super-heróis para fazer a diferença no mundo. Apenas precisamos de ser humanos, com toda a nossa vulnerabilidade e humanidade. Sim, sei que o apelo a ser super-herói para os outros é muito forte. E quando somos reconhecidos como tal, o nosso ego cresce, aumenta, e o nosso sentimento de importância aumenta. E isso até pode ser bom pontualmente. O problema é quando ficamos viciados na personagem heroica que inventamos e só nos sentimos verdadeiramente realizados quando estamos com a capa vestida. Lembre-se, só a mudança e o trabalho interior, que é feito com corpo e alma, é que tem a possibilidade de dar fruto e criar a diferença. Tudo o que é feito só porque sim, ou porque alguém disse, então nada serve e nada muda. Mude-se a si próprio, trabalhe em si, pois é a sua alma que é mais importante. Seja o seu próprio super-herói e vai ver que tem muito mais vilões internos para derrotar. Isto foi mais um episódio de Conversas com Alma. Aproveite para ouvir e conversar com a sua alma e aceite o convite dela para serem felizes. Se quiser entrar em contacto comigo, podem me encontrar no Facebook, na página Espaço da Almas Terapia Holística, ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveite para visitar o Boletim Oracular Conversas com Tarot no site www.portugalmístico.com/boletim. Se gostou deste podcast, não se esqueça de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback, porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejam felizes. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.